Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Olá pessoal, muito bem, muito obrigado aí pela sua presença, mais um podcast Licita Business e hoje nós vamos falar sobre um tema que me chamou muita atenção, né? Eu sempre acompanho as decisões de TCU por aqui e dessa vez me veio uma reafirmação daquilo que a gente já conhecia, que é a proibição de uma inexequibilidade automática nas licitações, né? Então, um indivíduo ali está com preço muito baixo, vou já desclassificá-lo. Isso é possível em algumas situações, né, obviamente, né, mas no normal você tem que dar a oportunidade da pessoa se manifestar e demonstrar a sua inexequibilidade. Porém, nesse caso específico, me chamou a atenção por ser contratação direta. E aí, nesse ponto, a gente tem o que conversar um pouquinho, tá? Se você tem dúvidas sobre licitações, é bem provável que eu tenha abordado o tema em nosso blog, viu? São mais de 50 artigos sobre licitações e contratos. Acesse agora adielferreirajr.com/blog. Bom, o caso que nós vamos tratar hoje é sobre a empresa chamada Norte Hub Engenharia. Ela foi representada por um advogado numa contratação direta, que foi promovida pelo TRE do Amazonas. Portanto, uma licitação que segue os ritos, os ditames, as normas da contratação pública federal, né? E a ideia do objeto da questão seriam os projetos de arquitetura e engenharia para a reforma e ampliação do prédio da sede do cartório do município de Borba, no Amazonas. E aí o valor estimado era baratinho, R$48 mil. Daí a possibilidade, né, de fazer uma contratação direta. A questão é a seguinte, é que a proposta da Norte Hub ela foi desclassificada por estar abaixo dos 75% do valor estimado. O valor estimado seria ali 48 mil, perto de 50 mil, e aí acabou ficando ali em 19.900. Entretanto, essa desclassificação foi feita ali com base no artigo 59, parágrafo 4º da Lei 14.133, dizendo que iriam desclassificar as propostas que fossem manifestamente inexequíveis. E aí, essa presunção sobre inexequibilidade, se é inexequível, se não é, a gente sabe que é uma presunção relativa, mas o que a gente entende aqui diferente é que, se tratando de uma contratação direta, muitas pessoas acabam pensando que, por se tratar de uma contratação direta, as normas relativas à licitação ficariam completamente afastadas. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque nós temos hoje uma tendência de contratações diretas com disputa, o que, para mim, é uma contradição. Eu sempre disse isso desde 2020 que eu venho defendendo essa história de que contratações com disputa são coisas muito esquisitas. Porque contratação direta o nome já está dizendo, né? A gente inverte a questão e já vai contratando aquele que nós entendemos como seja o melhor. Mas acaba sendo uma licitação sem nome de licitação, que do ponto de vista de formalidades, ele é extremamente mais simplificado. Também acaba afastando muitas dos direitos dos licitantes, porque não é uma licitação. E esse é um caso, né? Na situação em que o indivíduo apresentou uma proposta e não teve a oportunidade de apresentar a sua, determinar como seria a sua execuibilidade. E aí o ministro, junto com a Audi Contratações, né, que trouxe um primeiro momento ali, e o ministro Jonathan de Jesus, ele acabou estabelecendo que, no caso, essas empresas
teriam o direito de demonstrar a sua viabilidade econômica, né? Ou seja, demonstrar que a sua execuibilidade estava de acordo com a sua realidade financeira, e ainda que fosse abaixo dos 75%, poderia eventualmente ser adequada. E eu chamo a atenção de vocês porque é serviço, né? Eu sou um prestador de serviços de advocacia e me ocorre, por exemplo, uma lembrança de uma vez que meu tio foi contratar uma advogada para ingressar com um divórcio, e a advogada cobrou inicialmente R$6.000, né? E aí ele disse, R$6.000 está muito caro, não consigo pagar e tal. Aí ela imediatamente perguntou, 3.000 tá bom? Quer dizer, um desconto de 50% assim na lata, quer dizer, porque que prestação de serviço, e aqui é o caso, né? Faria o projeto, é muito subjetivo, vai depender muito da habilidade do consultor, vai depender muito do nome que ele tem no mercado, se tem uma experiência com isso, se tem modelos, tem modelagem, tem algum tipo de padronização. Enfim, é muito subjetivo mesmo. Inclusive é uma das coisas que a gente pode discutir depois, os modelos adequados de contratação para a prestação de serviço, porque a abertura de possibilidades é muito grande. Mas aí, nesse caso, entendeu que o TCU que deveria ser aplicado a possibilidade de presunção relativa, né, da inexecuibilidade. É claro que, gente, a gente precisa verificar que existem algumas coisas que são óbvias. Por exemplo, eu participei eu fui como consultor, né, de uma licitação onde o valor estava entre 5 milhões, 5 milhões e meio, 6 milhões, por aí, os lances, e de repente veio um lance de 5 mil. Né? Obviamente, esse lance de 5 mil nunca seria possível de a gente imaginar que ele pudesse atender, né? Que fosse execuível. O negócio de 5 milhões ser 5 mil, claramente é aí um erro de digitação. Mas quando você está falando de prestação de serviços, né, e o valor de alguma maneira poderia representar aquilo ali, a gente realmente entende a possibilidade. E me chama mais atenção porque está havendo, assim como está tendo um movimento desde 2020 nessa tendência de contratação direta com disputa, não é? Que haja também a extensão de alguns direitos dos licitantes para a contratação direta também, porque acaba sendo uma espécie de licitação, né? E aí está o grande X da questão que eu queria te chamar a atenção, né? Se é que alguém ouve esse meu podcast, né? Isso aí também depende muito, né? Mas a gente faz porque coloca aqui para a posteridade e para a orientação específica dos nossos licitantes. Mas se você está ouvindo aí, por acaso, me mande um sinal, né? Mande aí alguma coisa para mostrar que realmente esse tema interessou você chegou até aqui. Bom, obrigado aí pela sua participação, esteja junto conosco sempre, né? Estamos aí nas nossas batalhas, nas nossas lutas, e quero avisar que o nosso curso de licitações está com assistente de IA programado por mim, viu? Se você não conhece o curso, você pode pesquisar na internet www.adielferreirajr.com/curso licitação sem acento. E aí você vai ter acesso a essas informações, inclusive nós estamos aí com, deixa eu ver quanto de desconto que eu coloquei aqui, meu Deus do céu, acho que eu endoidei, né? Coloquei muito desconto, eu vou tirar esse desconto aqui. Mas se você for agora, vai ver o desconto que está desse meu curso para você aprender e ter um agente de IA que foi programado para licitações, porque francamente ChatGPT normal para licitação é uma negação, viu? É muito importante que tenha uma programação, ok? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas.
Obrigado por sua audiência e até a próxima.